Eu pesquisei os nomes dos meus pais na Dark Web. Os vídeos que encontrei eram horripilantes. Quando meu amigo me apresentou pela primeira vez a Dark Web, fiquei impressionado com como algo tão desconhecido poderia abrigar algumas das coisas mais ilegais da Terra. Até hoje, eu só tinha usado para aprender a programar e cometer pequenos delitos, mas depois dos vídeos horríveis que acabei de encontrar, acho que nunca mais usaria a Dark Web. Conheci meu melhor amigo, Rupert. Quando comecei o meu primeiro ano do ensino médio, eu e meus pais nos mudamos para uma nova cidade e eu não tinha amigos. Nós nos mudamos porque eles estavam paranoicos depois que nosso vizinho foi encontrado morto em sua casa. Eu achei estranho mudar para o outro lado do país por causa disso, mas deixei para lá. O motivo pelo qual Rupert e eu nos tornamos amigos tão rapidamente foi porque ambos tínhamos um interesse compartilhado na internet e em tudo que ela tinha a oferecer. Eu era viciado em jogos e assinante Pokémon de nível 3, enquanto ele era mais um programador e desenvolvedor. 2 anos depois, ainda éramos melhores amigos, mas agora estávamos muito mais velhos e mais espertos. Rupert descobriu a Dark Web e ficou obcecado por ela. Ele passava praticamente todas as horas do dia nela, procurando por tudo que você pudesse imaginar. Não havia nada de errado com isso, mas uma pesquisa que ele fez foi o maior erro de sua vida. Lembro-me de acordar com dezenas de mensagens de texto dele em uma manhã. Isso não era normal. Rupert não era uma pessoa muito social e era muito difícil tirar palavras dele. Abri meu telefone para ver o que ele tinha me enviado. Cara, Jack, você tem que vir agora. Isso é importante. Jack, por favor, acorde. Isso é urgente. Onde você está? Essas eram apenas algumas das mensagens, mas o resto era muito semelhante, todas urgentes e dizendo que eu precisava ir à casa dele imediatamente. Meus pais ainda estavam no trabalho, então fui para a casa de Rupert. Quando cheguei, havia 4 carros de polícia estacionados na frente de sua casa e dezenas de pessoas em vans de notícias do lado de fora. Abri caminho pela multidão e a mãe de Rupert disse à polícia para me deixar entrar. Eu pude ver lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto ela abria a porta. O que está acontecendo, senhora Gonzalez? Perguntei. Rupert está desaparecido, ela disse enquanto começava a chorar. Meu coração parou. Como isso pôde acontecer? Ele acabará de me enviar uma mensagem de texto naquela manhã. Foi então que eu entendi. E se ele estivesse tentando me avisar? E se suas mensagens de texto estivessem relacionadas ao desaparecimento dele? Ainda chocado, me aproximei de um dos detetives na cozinha. Rupert vai ficar bem? Perguntei. Claro que vai, ele vai ficar bem. Vamos encontrá-lo muito em breve, respondeu um dos detetives. Algo naquela resposta estava estranho. Era como se eu soubesse que ele estava errado. Lá no fundo, eu tinha essa leve sensação de que nunca mais o veria. Lembrei-me das mensagens de texto, no entanto, e tirei meu telefone para mostrá-las ao detetive. Ele me mandou mensagem de texto esta manhã e se isso tiver algo a ver com o desaparecimento dele. Disse rapidamente. Enquanto ele começava a lê-las, sua expressão mudou rapidamente. Foi como se piorasse. Ele me disse que precisavam ficar com meu telefone por enquanto, para investigar as mensagens de texto, e disse que o devolveriam mais tarde. Fiquei ao redor da casa por um tempo. Não apenas porque sentia falta de Rupert, mas porque queria confortar seus pais. Eles se importavam muito comigo e doía vê-los daquele jeito. Sua mãe não conseguia parar de chorar. Eventualmente, entrei no quarto de Rupert para ver se encontrava algo que pudesse dar uma pista sobre o motivo de ele ter desaparecido. Procurei por tudo, mas não encontrei nada. Mas então eu notei algo. O computador de Rupert estava ligado, mas o monitor estava desligado. Procurei pelo botão para ligá-lo e o apertei. Quando a tela se iluminou, meu coração parou. Ele estava na Dark Web. Obviamente, isso era normal. Mas por algum motivo ele tinha dezenas de abas diferentes abertas. Eu sabia que essa parte não era normal, então fechei a porta, a tranquei e comecei a vasculhar. No começo, tudo era bastante usual para ele, mas então as coisas começaram a ficar estranhas. Ele tinha uma aba aberta que era um artigo sobre um assassinato que havia acontecido vários anos atrás. O artigo dizia que era uma mulher que foi encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo estava mutilado, cortado e coberto de ácido. Quase vomitei lendo e vendo as imagens horríveis da cena do crime, sem querer ver mais nada. Mudei de aba apenas para revelar outro artigo sobre outro assassinato. Confuso, passei rapidamente pelo resto das abas que ele tinha aberto e eram todas a mesma coisa. Todas eram sobre algum tipo de assassinato ou crime. A que mais me chamou a atenção, no entanto, foi sobre um assassinato que aconteceu 2 anos atrás. No começo, parecia bastante normal, mas ao ler mais, percebi do que se tratava. Era sobre o assassinato de nosso vizinho que nos fez mudar de cidade. Confusão rapidamente se apoderou de mim. Como Rupert sabia disso? Eu nunca contei a ele sobre isso porque para mim não era tão importante. Achei que devia ter sido apenas uma estranha coincidência, mas então vi a última busca que ele havia feito em seu computador. Era o meu sobrenome.